Olá a todos! Bem, hoje temos as notícias mais interessantes do mundo. O fato é que Zelensky chegou à Bastilha, provavelmente para tomá-la. Ou melhor, chegou a Paris. Ele veio para a celebração da tomada da Bastilha. A Bastilha, em dias bons, pode ser tomada até 2 vezes. Mas falaremos sobre isso depois. E agora sobre aquele incidente extremamente horrível, nem sei como descrever. Quando um militar, comandante de toda uma brigada, enviou 9 pessoas para uma aldeia para acertar as contas com civis que estavam incomodando sua esposa. E aí esse novelo começa a se desenrolar e se transforma em algo que, bem, cheira muito mal. Claramente não é lã. Vejam, diz o seguinte: a polícia revelou o motivo do assassinato dos irmãos na região de Kiev. 2 pessoas foram mortas. Foram exatamente esses indivíduos, os chamados militares, os chamados... Porque, bem, uma coisa é quando você está na linha de frente, lutando, e outra coisa é quando você chega armado contra pessoas desarmadas e começa a fazer algum tipo de justiçamento lá só porque alguém está te atrapalhando. 2 irmãos de Kalinovka foram sequestrados em Kivcha, levados para outra região e fuzilados após uma briga por música alta. A polícia de região de Kiev expôs o motivo do crime pela primeira vez. E você pode imaginar a intensidade das emoções que explodiram no Facebook entre esses patriotas de panela e as pessoas que entendem que isso não é nada, ok? Isso é tão errado que não se encaixa em nenhuma norma moral, ética ou mesmo militar. Assustam dizendo que os russos, buriatos e tuvinos vão chegar e matar todo mundo, degolar todo mundo. E por outro lado, os defensores chegam na aldeia com uma lista, e não só desses 2 caras, mas até de crianças pequenas que em algum momento ofenderam a esposa desse comandante da brigada. Bem peculiar. Sabe, tem um anime assim, não lembro o nome, tem um caderno da morte, talvez seja esse o nome. Quando você escreve o sobrenome do seu inimigo, digamos assim, daquela pessoa de quem você não gosta, no caderninho e pronto, o Deus da morte faz com que essa pessoa não viva mais. Então, algo parecido agora está nas mãos desses chamados militares. Não estou falando de todos, claro, mas essas figuras são simplesmente um absurdo. Então, na véspera, entre os irmãos, moradores locais e uma moradora, como se chama, ou seja, entre uma moradora, que é a esposa desse comandante da brigada, aconteceu um conflito verbal. O motivo foi banal. Os jovens estavam ouvindo música alta e andando de moto. Quando foram chamados a atenção, responderam com palavrões. Bem, e novamente, isso tudo é o relato da própria esposa. Mas o que realmente aconteceu lá não está claro. Por exemplo, no meu canal do Telegram, eu publiquei a seguinte informação. Aqui um morador da aldeia já escreve que ele mora nessa aldeia e conhece esses caras que foram mortos. E... ele viu esses chamados militares. Então eles tinham uma lista inteira de pessoas que precisavam ser punidas. Não era para avisar, nem para fazer uma conversa preventiva, mas sim para punir. E nessa lista havia até crianças menores de idade. Ao mesmo tempo, ele disse que não era por uma ofensa direta à esposa, por insulto. A questão é que essas crianças comuns não podiam brincar no estádio, porque vejam só, faziam barulho. Não era permitido andar de mobiletes e motos em plena luz do dia. Bem, vocês entendem que isso é uma vila. Não é uma cidade onde o motociclista fica parado debaixo da sua janela fazendo barulho. Ou então, começa a acelerar no meio da noite. Isso aqui é uma vila, onde a moto é um meio de transporte normal, indispensável. Hoje em dia, quase ninguém anda mais a cavalo. Mas como se viu, o mesmo morador da vila disse que essa esposa ameaçava todo mundo, a todos. Olha só, olha quem é meu marido e aonde isso levou. É nisso que deu. Acontece que esse mesmo militar, comandante da 155ª MBR, exigiu desculpas à esposa. Os irmãos recusaram grosseiramente. Eu imagino como ele exigiu. Então ele enviou os criminosos que com armas de fogo invadiram o quintal das vítimas. Forçaram 2 homens a entrar no carro e os levaram à força. Em outra região, foram mantidos ilegalmente por muito tempo e depois mortos. É de se pensar que eles não apenas os mantiveram presos, mas se são personagens tão imorais, antiéticos, provavelmente também os torturaram, pelo que se pode julgar. E isso só porque essas pessoas faziam barulho. Bem, isso não faz sentido. Por exemplo, quando o meu vizinho de cima fazia barulho, na época em que eu ainda morava na Ucrânia, eu fui conversar com ele, nós não brigamos. Apesar de alguns momentos desagradáveis, conseguimos conviver pacificamente. Sem faca, sem arma. Mas pelo visto,
Se a pessoa é militar, então ela pode simplesmente ir e matar esse vizinho barulhento, porque veja só, incomodaram um semideus. Você consegue imaginar? E de novo, em todo lugar chamam todos esses personagens de defensores. Defensor vem da palavra proteger. É proteger, não matar. E aqui isso não entra na cabeça. Mas pelo visto, agora isso é normal. E o quão normal isso é, dá pra ver pelo fato de que logo apareceram vários desses personagens. E um deles, Taruto, se não me engano, é um bilionário ucraniano que formou o Azov na sua época, pelo menos é o que ele diz. E ouça o que ele está dizendo agora. A jornalista, eu sempre esqueço o nome e o sobrenome dela. O sobrenome dela é muito incomum, mas ela é extremamente profissional, aliás. Agora ela está entrevistando ele. Ouça o que ele diz. Visitar Kalinevka e contar isso para quem está passando por isso agora. Sem dúvida, sem dúvida. Posso contar, porque na época quando estava criando o Azov, nós tínhamos lá um fosso disciplinar cosaco. Havia um fosso disciplinar cosaco e, digamos assim, também em Zaporozhye. Pelo que entendi, ao fundo, isso está na cerca desses personagens, que são as esposas desse marido. Bem, e Taruto conta que, no momento da formação do Azov, com o qual ele estava envolvido, ele formou o Azov. Agora vocês sabem a quem eles agradecem. Pelo que entendi, no campo de treinamento dessa formação, que na época ainda não era oficial, havia um buraco, chamado por ele de Fosso Disciplinar Cosaco. No fosso disciplinar cosaco, eles davam a oportunidade para cada um que quebrasse a disciplina pensar um pouco sobre seu comportamento. E saíam desse buraco com a cabeça muito mudada. Bem, e imagina, isso está sendo contado por um empresário na televisão ucraniana para todo mundo ouvir, e ainda diz que é assim que deve ser. Ou seja, nessa unidade deles havia um buraco, e ele se justifica dizendo que até os cossacos faziam isso. Mas na época dos cossacos, os tempos eram completamente selvagens. E agora o quê? Precisamos trazer de volta esses tempos. Bem, está claro que, na verdade, eles já voltaram parcialmente, só que agora com meios de destruição em massa. Eles tinham lá seus arcabuzes, algumas sabres, mais alguma coisa. E aí Tarutuxa, está certo em tudo. Você joga uma pessoa lá porque ela discorda ou se comporta mal. Mas se comportar mal pode significar qualquer coisa. Se comporta mal, ele cola papel de parede fazendo barulho, ou toma café fazendo barulho na cozinha dele, um andar acima. Você pega ele, joga na cova e ele fica lá sentado e depois sai de lá muito mudado. Porque ele teve tempo para pensar sobre o seu comportamento. Obrigado. Hoje, alguns grandes comandantes que passaram por essa cova, ela está no regulamento? Isso é certo ou não? Do ponto de vista do resultado, está certo. Do ponto de vista, certamente não houve, digamos assim, violência. Lá havia apenas a possibilidade de que durante um dia e meio, ao ar livre, na cova, você pudesse pensar. Não houve violência. Você só ficou pensando por um dia e meio. Ele não fala muito bem ucraniano, deveria dizer Piftoridobi, sinceramente, em ucraniano puro, e não Piftori Sutok. Então essa pessoa ficou um dia e meio sentada, pensando ao ar livre, mas não houve violência não. Ele foi voluntariamente, ao que parece, para a cova. Bem, nós vimos essas covas e pessoas com marcas, é daí que tudo isso começou. Isso foi lá em 2014, quando toda essa situação estava apenas começando a se formar. E agora tudo isso se ampliou, se espalhou como uma prática normal. Todos lá dentro, aparentemente, do comando, acham que está tudo ótimo. Tem que haver covas, as pessoas têm que ficar sentadas nelas, pensando no próprio comportamento. Bom, pode acontecer, mas sobre o que ele está reclamando, sério mesmo, ir pro jogo, como aquele algum Major lá, é Coronel Trovão, com algum apelido, esse não é o sobrenome dele. Declarou que vai matar. Bom, esse é o Fênix, como apontado nos comentários, não sei onde colocar a ênfase. Desculpem, não entendo muito a linguagem dos criminosos. Então ele disse que vai matar civis caso eles comecem a falar algo sobre a família dele. Pois é, e depois encheram ele de críticas. E esse mesmo personagem, aqui no nosso Telegram, de novo, escreveu que não era ele, que não foi ele, e que na verdade a culpa é toda do Putin, e que foi ele quem escreveu. Só não entenderam ele direito. Como é possível não entender a frase, se acontecer alguma coisa, eu vou matar? Bom, acho que já é a terceira vez que eu digo isso. Mas ele também escreveu
que vai matar civis de novo, como porcos no Natal. Agora, imagine o tamanho da degradação moral dessas pessoas. Se eles escrevem isso abertamente, nem é entre eles, conversando nesse ambiente meio bandido, eles escrevem abertamente e ainda acham que estão certos, mesmo depois de discutir. Ou seja, eles escondem isso porque aparentemente alguém lá de cima diz para eles segurarem as rédeas por enquanto, e só depois, quando a guerra acabar, podem liberar tudo isso e aí sim vão em frente. Mas também há boas notícias, vocês sabem, ótimas notícias. Por exemplo, o querido por todos presidente Zelensky chegou à França no dia da tomada da Bastilha. Para quê? É absolutamente impossível entender. Se era para tomar a França, ou a Bastilha, ou o quê? Bom, é isso aí. Ele chegou junto com a esposa mesmo. Muito bom. Ura! Potujno. Isso sim é potujno. É de arrepiar mesmo. Bem, a esposa do Macron, Môncio, estava lá, mas quem é esse personagem? Bom, deve ser algum ministro, me desculpe. Enfim, isso é uma ótima notícia. Zelensky chegou a Paris. O que isso significa? Podemos esperar bombardeios em Kiev. Outra vez, quando ele estava na Irlanda e falou para os ucranianos terem cuidado, houve um bombardeio terrível. Agora ele está tomando a Bastilha. Bom, eu realmente espero que nada aconteça. Mas é assim que as coisas têm acontecido. Já tem gente dizendo que assim que Zelensky sai, voa ou vai embora, os bombardeios começam imediatamente. E também é absolutamente impossível de entender. Quando ele está em Kiev, não dá para dizer que tudo está calmo, mas está mais ou menos. Assim que ele vai embora, isso começa a acontecer. Enfim, ao menos há uma boa notícia. A UE abriu o 6º cluster de negociações para a cisão da Ucrânia. Ainda não se sabe quantas centenas desses clusters existem, mas o chefe do Conselho da União Europeia, Thomas Byrne, já destacou a importância. Houve progresso significativo da Ucrânia nas reformas. Que buracos mais fundos estão cavando para que os civis fiquem presos? Quais são essas reformas? É absolutamente impossível entender, mas o cluster de política externa já está aberto. Esse tal de Tomás disse que tinha o prazer de anunciar a abertura do 6º cluster de negociações. E também disse que Kiev, nos últimos anos, avançou significativamente na adaptação da legislação nacional às normas da União Europeia. Quais? O que? Para onde? A corrupção existe e está aumentando, os assassinatos estão se multiplicando, as violências estão crescendo, a ilegalidade está se expandindo a tal ponto que basicamente antes era impossível imaginar isso. E aí nos dizem que há um avanço significativo na adaptação da legislação nacional dentro do quadro da legislação da UE. Isso lembra o meme famoso. Você está me empurrando esse papo furado, mas vemos o que ocorre. Alguém provavelmente quer que agulhas de aço entrem na União Europeia. E por quê? Porque os cidadãos da União Europeia não querem lutar. Assim como, em princípio, os ucranianos. Muitos milhões de pessoas não querem. Dizem que há mais de 1 milhão de pessoas se escondendo desse serviço militar. Talvez até alguns milhões. Mas há informações de que na Alemanha o número de pessoas que se recusam ao serviço militar aumentou drasticamente. Foram apresentados 5.000, quase 6.000 pedidos de recusa. A razão para o aumento é a situação tensa na área de segurança e a lei de recrutamento para a Bundeswehr, ou seja, os alemães não querem servir. Em 2011, quando o serviço militar foi suspenso, foram registradas 4.000 recusas, agora são 6.000. Alguns alemães retiram o pedido de recusa ao serviço militar. E os pedidos podem ser feitos não apenas por quem ainda não serviu, mas também por reservistas e militares em serviço ativo. Ou seja, por enquanto, na Alemanha está tudo normal. Mas eu tenho a impressão de que em breve, se a militarização continuar avançando nesse ritmo, já haverá uma lista pronta. Pela lista, em frente, pela pátria, avante, como dizem, tudo bem. Depois tem alguém mais ou menos sensato. Bem, Steinmeier já falou sobre isso antes, mas desta vez ele disse algo mais ou menos sensato. Ele pediu para contrapor o modelo europeu ao novo espírito de impiedade. Segundo ele, isso está sendo promovido agora pela Rússia e pelos Estados Unidos. Ele não citou outros países. Mas quanto ao fato de que a lei deve estar acima de tudo, eu concordo plenamente com ele.
Ele afirma que a invasão russa na Ucrânia e a mudança de valores nos Estados Unidos causaram uma dupla virada de época, exigindo um posicionamento próprio da Europa. Mas, sinceramente, eu concordo totalmente, porque começou uma reviravolta tão grande que agora, como você vê, ninguém vai sair ileso. Praticamente todos estão em guerra com todos. Por enquanto, isso está na superfície, exceto talvez pelo Irã e por alguns países africanos. Mas, ao que parece, tudo isso vai continuar avançando no futuro. No sentido, novamente, da militarização da sociedade, da militarização de todo o planeta. Por enquanto, tudo parece relativamente normal na América do Sul. Mas se lá explodir, então a América do Sul também vai dar trabalho para qualquer um que for participar lá. E o Steinmeier diz o seguinte: Moscou e Washington podem viver em paz sem leis e regras. E até por um tempo tirar proveito disso. Mas o que fazem, por exemplo, os Estados Unidos também. Agora estou lendo. E lá é pesado mesmo. Quanto ganham nas mesmas cotações do petróleo, no Bitcoin, nas criptomoedas e outras coisas. Mas diz Steinmeier, não podemos fazer isso. Precisamos de ordem internacional, direitos e regras. Concordo totalmente com ele. Devem existir direitos e regras. E essas regras e direitos devem valer para todos. Não só para alguns. De jeito nenhum. Agora mesmo estamos vendo isso na Ucrânia. Alguém pode mandar seus rapazes para matar civis. E outros ficam em casa. Já faz vários anos. Sair para a rua significa cair nas mãos dos caçadores de recrutas. Isso envolve direitos e regras, que devem ser iguais para todos. E a corrupção e o nepotismo. Tudo isso Zelensky prometeu erradicar. Nos disseram que o dólar a 45 no governo Zelensky, que haveria caos no país, que haveria guerra. Olha só, nada disso aconteceu. No fim, as legendas funcionaram. Estamos vendo que deu certo. Bem, no geral, mais uma notícia. É sobre a Sveridenko, a maior primeira-ministra de Kennedy de todos os tempos, que não aceitou chefiar a embaixada nos Estados Unidos. Lembro que lá havia outra poderosa combatente, que é acusada de corrupção, de ter lucrado com alguma coisa por lá. Além disso, ela comprou um apartamento 4 vezes mais barato. E agora estão tirando ela do cargo para evitar problemas para todo o governo. Estão embaralhando as cartas. E entre as cartas embaralhadas, uma caiu. É justamente a Yulia Sveridenko. Ou seja, imagine só, com o primeiro-ministro Kennedy, de novo, quase presidente, acabar em, bom, claro, não é um fim de mundo dos Estados Unidos, mas, mesmo assim, é um cargo comum, simples. Mas ela não quis ser enviada para os Estados Unidos. E decidiu que não, pessoal. Eu me viro. Talvez, claro, alguma coisa venha à tona de novo imediatamente. Porque no governo da Ucrânia, provavelmente nem todos gostaram do fato de que ela não obedeceu aos maiores entre os grandes. Hoje li, aliás, que Zaluzhny está sendo comparado a Eisenhower e De Gaulle. Dizem que, supostamente, a mídia ucraniana e europeia está comparando cada vez mais Zaluzhny com esses dois grandes homens. E agora estou curioso para saber em qual ala psiquiátrica essa comparação está acontecendo, e quem está fazendo e onde. Isso é muito interessante. Falam em Zaluzhny para presidente, apesar de dizerem que não haverá mais eleições. Zelensky novamente se queimou por causa de Zaluzhny, que não quis retirar sua candidatura das possíveis eleições futuras. E Zelensky disse: estamos em guerra com a Rússia e o inverno será difícil. Por isso vamos deixar as eleições de lado. E agora desistiram da ideia de realizar as eleições. Mas os direitos e as regras, como dizia Steinmeier, tudo isso funciona muito bem, ao que parece, na Ucrânia. Funciona tão bem que estamos tomando a Bastilha 3 vezes. Como diz outro herói do nosso tempo. Estamos extremamente satisfeitos com o nosso trabalho, mas infelizmente nosso trabalho não deu resultados. Continuação, e por isso vamos dar uma olhada em alguns líderes poderosos, que mais uma vez compartilham sabedoria. Hoje temos o especialista Shah aqui. Ele parece cada vez mais magro e estranho, como foi dito em Alice no País das Maravilhas. E de alguma forma mais amarelado. Atrás dele apareceu uma enorme pilha de bandeiras estranhas, bandeirinhas, algum tipo de nível, telescópio, alguns diplomas. Então é isso. Com um penteado exuberante e expressão complicada, o especialista Shah conta que violar a lei não é para os cidadãos, mas sim... Então é isso. Mas se você mandar 9 pessoas para matar 2, isso é normal? Bem, provavelmente. Adiante é do Estado, através daqueles cujas outras tentativas de cumprir seus deveres constitucionais não podem violar a lei.
Para mim, seria melhor ver a OTAN filmando com celulares o ataque ao funcionário do Centro de Recrutamento Militar. Porque esses personagens ainda discutem o que aconteceu em Lviv, mas de jeito nenhum querem discutir o que está acontecendo agora. Lá nas aldeias, nas cidades, quando civis comuns são mortos, torturados, jogados em vans. Isso ela não vê com pesar. Isso é normal, tudo bem, sabe? Deixaram pra lá. Tem muitos civis na Ucrânia. Cada vez menos é verdade. Mas na opinião dela, o que mais temos aqui? Quem temos aqui? Temos também... P. O quê? O quê? Esse dono da fábrica de brita, que de repente virou diretor do Centro de Tomada de Decisões Anticrise e de Emergência Anticrise, fala sobre Putin, que o Putin ainda tem que sobreviver até setembro. Sim, a Rússia está caminhando para um colapso econômico. E o Tsar não, eu não sei, isso são falas bem específicas do Tsar. Bom, na minha opinião, esse som, isso é exatamente da Rússia. Você disse que vai ter eleição, mas nós não dissemos supostamente que vai ter eleição. Eu sei, sim. Você entende que ele vai cancelar? O quê? Vão cancelar? Bem, vamos lá, olha só. O dinheiro começou a ser retirado diretamente do mercado. Depois os russos estão tendo problemas com a máquina deles, que permitia sustentar, a economia deles, injetando dinheiro na economia. Isso significa que, o dinheiro começa a sair da Rússia ativamente. E há pessoas insatisfeitas, mas ainda é preciso chegar até setembro para ver o que vai acontecer em setembro. Bem, essas são as revelações. Decisões anticrise, ao que parece, estão sendo tomadas. Os chebureks estão sendo fritos. Tudo está ótimo. A vida está boa. Bem, então, tchau pra todos.